Eu sou Guilherme Nofes, ortopedista, especialista em ombro e cotovelo, e vim conversar com vocês hoje sobre a fratura supracondiliana do húmero. Bom, vamos ao nosso modelinho. Esse aqui é um modelo representando o húmero, o rádio e a una, né? O rádio e a una. Então, como se estivéssemos nessa posição, e isso aqui é o dobro estica aqui do cotovelo. A região supracondiliana do húmero é essa partezinha aqui. Se a gente olhar de frente, fica bem claro que é essa parte bem onde a gente dobra o cotovelo. Se a gente olhar de lado, fica claro que é uma parte que tem uma certa fragilidade. A gente consegue ver que o húmero ele vem bastante cilíndrico até a parte inferior dele. Quando ele tem um afilamento, aqui ele fica mais fino logo antes dos côndilos. A gente chama aqui de epicôndilo lateral e medial, né? E essa parte, se a gente olha de lado, a gente consegue entender que aqui é mais fino. Além disso, tem uma série de inserções musculares do bíceps, do tríceps, dos extensores de punho e dedos, dos flexores dos punhos e dedos, que faz com que essa região seja mais sensível, mais delicada, porque essa musculatura são estabilizadores do cotovelo, né? Promovem o movimento do cotovelo, mas quando tem uma contração exagerada, também podem provocar um fulcro de força nessa região. Vamos entender melhor isso. Essa fratura supracondiliana ela é característica da infância. Então ela acontece basicamente ali entre os 2, 3 anos até uns 8 ou 9 anos. Isso é o mais frequente. Nessa idade, a criança vai estar aprontando alguma, geralmente, né? Subiu em algum lugar, vai cair de algum lugar e protege a queda. Então, quando a criança vai cair, como os adultos fazem também, ela coloca a mão no chão para tentar proteger a cabeça, para proteger o rosto. E quando coloca a mão no chão, coloca em extensão, coloca esticando. Quando estica o braço, acaba esticando demais, desse jeito que eu estou fazendo aqui. E aí essa parte do osso da una, a gente chama isso de olecrano, né? Ela pressiona a região posterior do húmero e faz um fulcro exatamente nessa parte posterior, culminando com toda a força na região supracondiliana do húmero, que é mais sensível e termina por quebrar. Então, quando desse jeito a força se concentra na parte anterior do húmero, essa cortical do osso, essa parte anterior do osso, rompe. E aí o osso é como se ele abrisse assim para trás. Isso é desse jeito mecanicamente que acontece a fratura supracondiliana do húmero. Claro que existe movimento torsional junto, outras coisas, e não é bem na frente que abre um pouquinho mais para o lado, mas isso não é importante. É importante a gente entender que aqui na frente é por onde começa a fratura. E é por onde onde a gente procura a fratura quando a gente olha a radiografia. A fratura grau 1 que a gente fala tem só uma fissura na porção anterior do húmero. É uma fratura só da parte anterior, sem sair do lugar a parte de baixo do húmero. Essa é a grau 1. A grau 2 é quando sai de baixo, essa de baixo sai do lugar, ela se posterioriza, mas não tem descontinuidade completa do osso de cima com o osso de baixo, do húmero com a parte aqui dos côndilos humerais. Quando sai completamente do lugar, essa seria uma fratura grau 3, que tem um desvio completo, que a gente diz, é uma fratura de maior gravidade, geralmente está envolvida com traumas de maior energia. Esses mesmos traumas de maior energia também têm maior associação com lesões associadas. Lesões, quando a gente diz essas lesões, a gente está se referindo a nervo, veia, artéria, inchaço muito grande, eventualmente outras complicações vasculares, que estão relacionadas a uma pancada muito grande, a uma ofensa muito grande aos tecidos, que então o corpo responde com uma inflamação muito grande. Também pode ser que uma espícula de osso, né? Quando rompe o osso, ele fica mais pontudo, mais cortante, e essa espícula pode pegar em algum nervo ou artéria. Tem vários que passam nessa região anterior do braço, tem os que passam na lateral também, na parte posterior muito menos, mas nessa parte anterior e lateral e medial tem bastante nervo e veia que passa e pode machucar alguma dessas estruturas, geralmente nas lesões de maior energia, por exemplo, um atropelamento, por exemplo, uma queda de 2 andares, né? Esse tipo de trauma a gente tem que ter atenção e nesses casos, geralmente o médico pede para o paciente ficar um pouquinho mais de tempo, às vezes a gente interna, muitas vezes a gente opera para evitar uma sequela. Outra sequela
além das lesões associadas, outra coisa que pode acontecer e se tornar uma sequela é uma consolidação viciosa, que é quando o osso cola da maneira inadequada, da maneira errada. Ou seja, em vez de ficar com a anatomia normal que deveria, ele acaba colando um pouco torto. Seja porque a fratura inicial não permitiu que os ossos ficassem em posição ou porque a cirurgia não se sucedeu bem, o osso acaba crescendo da maneira inadequada. E a gente percebe isso geralmente depois de algum tempo, com o braço com uma certa deformidade. Esticando os dois lados do paciente, a gente vê que um lado está mais arqueado e mais torto e o outro lado está reto. Isso, quando é muito intenso, acarreta disfunção, né? Tem uma perda de função do cotovelo, às vezes dor, às vezes falta de força, mas na maioria das vezes é uma coisa sutil, que é mais estética e a gente não recomenda abordar, né? Quando é mais sutil, mais estética, a gente não recomenda abordar na maioria das vezes. Então, essa fratura do húmero na criança, né, mais frequente na infância, ali perto dos 6 anos, e a gente falou das principais complicações e de como que como acontece essa fratura. Espero que tenha ajudado a discernir algumas dúvidas aí e que possa ajudar bastante gente. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!